Eu quero parabenizar você pelos seus 51 anos. Tem gente que não aparenta, mas já tem 51 anos nesse lugar. Marco André não tem cara de 51, mas você já tem 51. Parabéns, Igreja Batista Central. Deus continue nos abençoando. Eu quero pedir, por gentileza, se você puder ficar de pé, nós vamos começar aplaudindo o Rei da Glória, o Senhor dos Senhores. A Ele toda a honra, a Ele todo o louvor, a Ele toda a adoração, pela existência do seu povo na terra, pela existência da Igreja Batista Central neste lugar. Ao Senhor toda a honra. É para ti, Senhor. É para ti, Senhor, a nossa adoração e todo o louvor que prestaremos. Aleluia. Amém. Continue de pé. Se você puder, pegue sua Bíblia, se você estiver com Bíblia. Se não, nos acompanhe na leitura bíblica. Eu ia falar que até domingo era celebração, mas eu vou dizer para você que até o dia 31 é só festa, irmão. É só festa. O negócio aqui não para não. Tem muita coisa para glorificar ao Senhor e os dias são poucos para a gente celebrar. Até o dia 31 vai ser muita festa. Amém? Inclusive eu já começo a celebrar pelo ano 2019 com uma certeza de que seremos tremendamente abençoados, mais do que fomos no ano de 2018. Quero convidar você a abrir a palavra no Salmos 108, do verso 1 até o verso 5. Salmo 108. Preparado está o meu coração, ó Deus, cantarei e salmodiarei com toda a minha alma. Despertai saltério e harpa, eu despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se eleva acima dos céus, e a tua verdade ultrapassa as mais altas nuvens. Exalta-te sobre os céus, ó Deus, e a tua glória sobre toda a terra. Amém e amém. Vamos orar e depois celebrar ao Senhor com muita alegria. Se você está passando por algum momento de tristeza, por algum momento de angústia, seja muito bem-vindo, porque até terminar esse culto, esse sentimento vai sair, você vai voltar para casa renovado, debaixo de alegria. Amém? Pai, nós te agradecemos por todas as coisas, te louvamos, ó Deus, por mais um ano de existência. Te agradecemos por todos os pastores que por aqui passaram, por suas famílias. Abençoamos aqueles que ainda estão na terra militando, ó Deus, em teu nome. Te agradecemos por cada irmão que permanece, e aqueles que também já passaram por aqui e contribuíram para a construção da tua obra na vida da Igreja Batista Central. Estamos aqui, Senhor, nesses dias para celebrar esses 51 anos de vida, de comunhão, de experiências, de vitórias, algumas lutas. Nós te agradecemos. Receba o nosso louvor, receba a nossa adoração. Nós queremos declarar que dependemos 100% do Senhor. Tu és a nossa rocha, a nossa força, a nossa alegria, o nosso amado. Tu és a porta para as nossas vidas. Tu és a rosa de Saron. Tu és o eterno. Tu és o leão da tribo de Judá. Tu és o pão da vida. Tu és o cordeiro. Tu és o nosso amado. Tu és o nosso mestre. Tu és o alfa. Tu és o ômega. Tu és o princípio e o fim. Por isto a ti todo louvor e adoração. Amém e amém.
louvor, você pode cumprimentar a pessoa que está mais próxima a você, de um lado, de outro, atrás. Diga a ele da alegria que você está de estar aqui. Que bom que você veio, que bom que estamos aqui para celebrar. E é isso que nós vamos dizer ao Senhor. Senhor, nós estamos aqui reunidos para te adorar. E declaramos como igreja, toma o teu lugar, Senhor, na nossa vida. Toma o teu lugar nessa igreja, nessa cidade, na nossa casa. Aleluia. Para adorar aquele que é digno, e exaltamos o dono da igreja. Oh, Jesus! Recebe o nosso louvor, Senhor. Estamos reunidos para adorar a Ele, ao único que é digno exaltar, entronizando nos louvores do teu povo. O que é que nós dizemos a Ele? Reina, Reina, Senhor Jesus. reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nesta cidade, toma teu lugar nessa nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Reina, Jesus. Entronizado nos louvores do teu povo, reina, reina, toma teu lugar na minha vida, toma teu lugar na minha família, toma teu lugar, Rei da glória, reina, toma teu lugar nessa cidade, toma teu lugar nessa nação, toma teu lugar, Rei da glória, reina. Reina, Jesus. Levantai, ó portas, vossas cabeças,
Pai, te louvamos, porque durante esses anos tem o Senhor honrado, abençoado e provido o teu povo, a tua igreja neste lugar. Reconhecemos que tem sido a tua poderosa e bondosa mão para conosco. Nós queremos te engrandecer e agradecer por isso. Receba, por favor, a nossa gratidão. Continua abençoando, Senhor, a Igreja Batista Central, de tal maneira que ela nunca, em tempo algum na sua história, se perca o foco e perca a noção da sua missão, que continuamente a Igreja Batista Central permaneça na visão do Senhor. Continua abençoando o teu povo e prosperando o teu povo, ó Deus, para que nunca falte o recurso, para que a tua obra continue na terra, vidas sendo abençoadas. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Nós vamos convidar, eu queria que alguém chamasse o pastor Leandro. Vamos passar a palavra. Pastor Leandro, ele esteve conosco, me parece que em agosto, foi em agosto, Geisa, congresso. Nós estaremos amanhã, às 20 horas, dando continuidade à nossa festa. Domingo pela manhã e domingo à noite. Então, o pastor Leandro estará conosco até domingo à noite. Verônica está aí? Então eu vou orar por dois. É show de bola esse camarada, fica aqui que eu vou orar. Ele disse que o pastor está vindo, aí enquanto o pastor não vem, pastor, aproveita e agradece a Deus pelos meus 33 anos de casado. Então nós vamos orar. Show de bola. Vamos orar. Pai, muito obrigado, Pai, pela vida de Samuel e Verônica, pela convivência, pelo tempo de relacionamento, por mais um ano de vida conjugal. Abençoamos a vida dos nossos irmãos com todas as bênçãos dos céus, pedindo que o Senhor continue ajudando, enchendo de graça e unção, dando saúde e paz, e que eles vivam, ó Deus, como tem vivido debaixo da Tua presença, ó Deus, vivendo e desfrutando o melhor desta terra. Ó Deus, fortalece cada dia mais os Teus filhos. Te agradecemos e Te louvamos por isto, em nome de Jesus, amém e amém. Parabéns, viu? E não é pela metade não, é parabéns total. Pastor Leandro, come here please. Ele fica pensando que eu sei falar inglês, viu? Agora todo mundo fica quieto. Eu estava dizendo para o Leandro, glória a Deus, irmãos, que eu sou curado, eu não tenho muitos problemas, mas se eu fosse um camarada ciumento, o Leandro nunca mais pisava em Feira de Santana pelo meu gosto. Porque quando o homem veio, mal cheguei em Alagoinhas, foi a época que eu estava pregando lá, o pessoal falando, pastor, o senhor perdeu, pastor. Volta quando, pastor? Não tenha pressa. Rapaz, é cada um. E aí, eu louvo a Deus, porque o meu amado, ele veio, abençoou a igreja.
E eu disse, bom, é o homem, eu nem esperei. Eu acho que eu te liguei no domingo de tarde. Liguei domingo de tarde, depois de tanta ligação, digo, meu Jesus, meu Deus, como é que eu perco esse culto, meu pai? E alguém disse, pastor, o senhor precisa ver o que é pregar, pastor. Eu digo, então... eu trouxe ele para eu ver como é que prega. Agora eu vou desfrutar, meu irmão. Ô Leandro, é um prazer imenso, viu? Uma alegria, rapaz, tê-lo aqui. Como é o nome da amada, né? É Fran. Fran, né? Pode chamar de Fran? Ô irmã Fran, aparece aqui para a igreja te conhecer. Como Deus é bom, irmãos. Olha, o Leandro não merece, mas Deus é bom. Olha aqui, olha. Tá vendo que Deus é fiel? Você que ainda está, né, sozinho, há esperança para você. Deus nos abençoe, eu tenho certeza. E mais uma vez o pastor Leandro será um instrumento nas mãos do Senhor para nos abençoar hoje, amanhã e domingo, em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Obrigado pela honra. A principal característica de Jesus é a humildade, né, irmãos? Vocês têm um pastor que reflete o Senhor, né? Boa noite, gente. Tudo bem com vocês? Vocês estão felizes? Vocês estão felizes? Que bom. Muito honrado, muito feliz de estar aqui novamente. Quem estava conosco naquele tempo que eu estive aqui? Levante sua mão bem alto. Que bom, graças a Deus. Vim com a minha esposa. Estamos quase completos. O filhote ficou, não deu tempo de trazer ele. Mas muito honrado de participar desse momento tão singular, tão especial. Eu já tenho ouvido falar a respeito de vocês, do bom testemunho que essa igreja dá na cidade. O pastor Jadson é um ser humano fora do comum, é um pastor, né? Encarna o que a palavra pastor significa. Muito obrigado pela sua humildade. Eu disse para ele, eu vim aqui aprender com você, irmão. Ele joga para mim, eu jogo para ele, né? Porque, irmão, falar bonito eu posso até falar, mas o dia que eu alcançar a vida e o legado que o pastor tem, de vocês tem, aí eu tô feliz, amém? Eu tô começando, né? Eu tô construindo aí, já tô uns 17 anos no ministério, mas sou um garoto, irmão. Tô perto de 37 anos, tô novinho, tô no começo. O vosso pastor já é um ancião, né? No bom sentido da expressão, ancião. Irmão, deixa eu te falar uma coisa, irmão. As pessoas... Pastor, deixa eu te ajudar aqui agora. Ancião na Bíblia é alguém experimentado na vida com Deus, não é velho, irmão. Aleluia. Você é um garotão, deve jogar com a 9 no time da igreja aí, né? Baixinho desse jeito. Muito feliz, meu tecladista precioso, especial, meu preferido tecladista. Gente, muito honrado mesmo. A gente acabou de chegar, eu acho que 10 dias de viagens. É minha 8ª cidade, eu já não sei direito. Se eu chamar Jesus de Genésio, não liga não, irmão. Vai dar tudo certo. Mas nós vamos ter três dias de edificação aqui. E eu quero construir um entendimento. Eu sempre acho importante fazer isso. Não vou pregar palavras que sejam desconectadas. Vamos construir um entendimento. Então quero te encorajar a estar aqui. Amanhã às 20 horas também. É isso, gente? Às 20 horas. Domingo pela manhã tem um café que eu já estou sabendo, aleluia, alguma coisa assim. Se não era para falar, pastora Geis olhou com uma cara de que não era para dizer. Semana passada eu estava num lugar e falei, gente, meus amigos do Morada vão estar aqui. E o pastor falou, não era para falar. E domingo à noite também estaremos aqui, se o Senhor permitir. Que Jesus possa usar esse tempo para a edificação da igreja dele, amém, gente? Queridos, eu gostaria que você... de antemão abrisse sua Bíblia em Efésios capítulo 3 e que possamos começar por aqui. Quando eu estive entre vocês, eu estou tentando recordar em que mês que foi. Que mês que foi? Agosto. Boa parte daquilo que eu compartilhei com vocês, eu vou retornar em algumas verdades, porque eu julgo ser importante. E nessa data especial que vocês estão celebrando 51 anos de igreja local, eu quero falar exatamente a respeito disso, sobre a natureza
a vida e a vocação da igreja. Olha para mim aqui, meu irmão. Embora Jesus esteja extremamente interessado em tocar a sua vida e te edificar, eu hoje não quero falar a respeito daquilo que Deus deseja fazer por nós, mas eu quero falar a respeito daquilo que nós podemos fazer em Deus. Amém? Eu quero chamar vocês com todo carinho a um nível maior de responsabilidade, a tomarem parte naquilo que o Senhor está fazendo aqui em Feira de Santana. Que seja um tempo de crescimento, que não seja mais um tempo onde nós transferimos a responsabilidade apenas para o pastor Jadson, para o time de pastores e líderes, mas que toda essa igreja aqui possa se engajar na edificação do corpo de Cristo. Amém, gente? Eu quero que você entenda, você foi chamado para se envolver nisso que o Pai está fazendo. E por isso, eu quero começar com Efésios, por ser a carta que mais fala a respeito do plano eterno de Deus. Antes, eu trouxe esse material. Ele é fruto de 12 anos de ensino sobre o tema propósito eterno. Queridos, olhem para mim e prestem atenção aqui. Nas Escrituras, há um tema, há um eixo central que liga todas as Escrituras, e esse eixo central é chamado de propósito eterno. Exatamente essa expressão está aqui em Efésios capítulo 3, verso 11. E depois de 12 anos ensinando sobre propósito eterno, ou seja, qual é o plano de Deus eterno, qual é de fato a vontade de Deus, surgiu o primeiro material, escrito pelo nosso time de mestres. Está muito incrível. Para você que quer crescer no entendimento da Bíblia, você que quer crescer no entendimento do seu chamado, da vontade de Deus, esse material tem 3 propósitos específicos. O primeiro é esclarecer, à luz das Escrituras, qual é o plano eterno de Deus, o que Deus está fazendo de Gênesis a Apocalipse. Esse é o primeiro objetivo. Segundo, é esclarecer também, à luz das Escrituras, onde Deus está no cumprimento do seu plano. O que eu quero dizer com isso? Quais palavras das Escrituras são para a nossa geração, são para a nossa estação, onde Deus está na sua agenda. E terceiro, e mais importante talvez, é como você pode ser parte daquilo que Deus está fazendo. Amém? Então no final vai ter uma mesinha aí, não sei exatamente aonde. Eu trouxe a missionária moderninha comigo também, se você precisar, e ela sempre me acompanha nas viagens. Ela é parte da nossa equipe. E você tem acesso a um material que vai te enriquecer, que tem abençoado pessoas no Brasil inteiro, e até mesmo fora do Brasil. Dias atrás eu estava com o pastor Luciano Subirá, e ele deu o maior argumento que eu já vi na história para você comprar livro. Ele disse: irmão, você sabe por que eu escrevo livro e eu acredito em literatura? É Luciano Subirá, né, irmão? Você respeita. Eu falei: olha, agora vai vir. Aí ele levantou a Bíblia e disse: porque até Deus acredita em livros. Eu falei: olha, meu Jesus querido, vendeu todos os livros que tinha. Então, pega aí, irmão, amém? Só que esse aqui é presente para o pastor Jadson. Eu estava fazendo a dedicatória, depois eu termino. Não deu tempo, tá só escrito pastor Jadson. Vocês estão felizes ainda, amém? Vocês têm fome da palavra de Deus, amém? É um dia de celebração, é um dia onde a gente quer confraternizar, mas é importante que possamos abrir o nosso coração para a palavra. Efésios capítulo 3, e vamos começar por aqui, nesses 3 dias falando sobre a natureza, vida e vocação da igreja. Versículo 1, quem achou aí, diga sim. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vocês, os gentios. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Verso 4, por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Diga comigo, mistério de Cristo. Veja o versículo 8 agora, por favor. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas insondáveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério,
que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, por intermédio da igreja, diga comigo, por intermédio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Verso 11, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Curva a sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, uma vez mais te damos graças por esse tempo tão singular. Te damos graças por 51 anos de testemunho do seu Filho a essa cidade. E Pai, nós queremos levantar o nome de Jesus mais alto do que qualquer outro nome sobre os céus de Feira de Santana. Senhor, nós erguemos o nome do seu Filho e declaramos que Ele é o Senhor. Pai, nós pedimos que você nessa noite caia sobre nós com espírito de sabedoria e de revelação, a fim de que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e possamos compreender a real esperança da nossa vocação. Pai, eu te peço que o seu Espírito possa aquecer os nossos corações, enquanto a palavra é aberta a nós, enquanto nós encontramos a revelação do seu Filho nas Escrituras, e que sejamos como os discípulos no caminho de Emaús, que o nosso coração volte a arder pelo Cristo revelado na sua palavra. Pai, que nada se perca, mas que tudo seja proveitoso para a edificação, para a maturação e para o cumprimento de toda a sua vontade. Senhor, que nada roube esse tempo que nós teremos aqui de exposição da sua palavra. Oramos no precioso nome do seu Filho, e quem crê diga amém. Queridos, mantenha a sua Bíblia aberta ou sua Bíblia ligada, né? Depende do tipo de Bíblia que você usa. Gente, quando Paulo escreve a epístola aos Efésios, de acordo com muitos historiadores, é bem provavelmente uma das suas últimas cartas. Vultos na história do cristianismo, como João Calvino, consideram Efésios a menina dos olhos de Paulo, a sua epístola mais mística, a sua epístola mais profunda, onde Paulo sintetizou toda a revelação que havia recebido de Deus e endereçou essa carta aos santos que estavam em Éfeso. Essa é a epístola da igreja, ok? Mas eu quero que você entenda algumas coisas comigo. De trás para frente, nós terminamos lendo o versículo 11, que Paulo vem dando uma série de declarações, e ele diz que tudo isso que ele vinha falando estava de acordo com o eterno propósito de Deus. Diga comigo, o eterno propósito. Primeira coisa que nós precisamos de fato entender, que você precisa entender, que nós como igreja precisamos compreender, é que Deus tem um plano que está sendo desdobrado desde a eternidade passada. O que eu quero dizer com eternidade passada? Ouça-me, um tempo em que o tempo, como conhecemos, não era contado. Quando nem o tempo ainda havia, Deus já havia estabelecido o seu plano. Então, uma das razões pelas quais nós esmorecemos na caminhada é que nós não temos noção de que Deus tem um plano desde a eternidade passada, que Ele está levando esse plano a cabo. Quando você olha da perspectiva de Deus, você nunca esmorece na caminhada. Por quê? Porque você sabe que Deus está levando a cabo o seu plano. Então Paulo, quando escreve essa carta, ele começa no versículo 1 de Efésios 3 aqui. Ele diz: por esta causa, eu, Paulo, sou o prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, os gentios. Qual é meu desejo nessa noite, pastor Jadson? É de alguma maneira, de alguma forma, cooperar com o Espírito de Deus, para que eu e você nos tornemos cativos, prisioneiros da causa de Jesus. Então vou te falar de novo, talvez você esteja iniciando a sua jornada com Jesus,
Ou talvez você não saiba quase nada sobre Jesus. Hoje eu quero falar a respeito do desejo que Ele tem, e não da necessidade que porventura você tem, amém? Agora, eu quero que você, desde já, entenda uma coisa. Eu não fico feliz em falar o que eu vou dizer. Eu não quero que você termine dando amém ou glória a Deus para isso, porque eu sou pai de um garotinho de 6 aninhos, o Benjamin. Um dia eu vou ter que conversar com ele sobre isso. Mas eu vou falar isso só para que você não se esquive, se em algum momento você achar um pouco complexo o que eu estou falando. Embora não seja complexo, as coisas de Deus, elas não são complexas, elas são profundas, é diferente. Nós não compreendemos as coisas de Deus porque vivemos uma vida muito rasa. Então o que eu quero dizer agora? Queridos, eu venho de um histórico muito difícil. Perdi meu pai quando eu ainda era um adolescente. E quando meu pai faleceu, eu acabei entrando no mundo da drogadição. Perdi toda a minha adolescência no mundo da drogadição. Saí da escola, pastor Jadson, muito cedo. Essa é a parte que você não dá glória a Deus, porque eu não sou um exemplo. De burro já basta eu entre nós, amém, irmãos? Eu provavelmente sou um dos caras mais incapazes e incultos aqui nessa noite. Eu só estudei até a 6ª série e eu fui alcançado por Jesus. Eu fui achado por Jesus no ano de 2001. Eu fui encontrado por Jesus. Eu sempre digo que as pessoas dizem, no dia que eu encontrei Jesus, e isso sempre me soou estranho. Porque eu digo assim, não foi você que encontrou Jesus, foi Jesus que te encontrou. Afinal, quem estava perdido era você e não ele, aleluia. Glória a Deus. Então quando Jesus me encontrou, eu fui cativado pela sua causa. E eu dei a minha vida por isso, entendi o chamamento celestial. Eu não tive o privilégio de terminar os meus estudos. Então eu devo ter um diploma de 6ª série, que feio, né? E eu nunca fiz um seminário de teologia. Nem por um segundo eu sentei num curso de teologia. Por que você está dizendo isso, Leandro? É que hoje você não vai poder dar desculpa. Aleluia. Eu não quero que você diga, ai pastor, é muita coisa. Não. É bem simples, só é profundo o que eu vou falar, amém? Olha para mim, se Deus fala com uma pessoa igual a mim, se Deus ensina um cara igual a mim, Ele fala com qualquer pessoa que de fato queira ouvi-lo. Amém? Você quer ouvir o Senhor? Então, ok, isto posto, deixa eu começar a compartilhar com vocês o que está no meu coração para essa primeira noite. Paulo diz que por esta causa, havia uma causa que o tinha tornado prisioneiro de Cristo Jesus. Agora o que nós precisamos entender? Quando nós falamos sobre sermos servos ou escravos de Cristo, prisioneiros dele, a gente está usando uma linguagem metafórica, até mesmo romantizada. Até algumas das nossas canções falam sobre isso. Mas quando Paulo escreve a epístola aos Efésios, ele estava literalmente preso em Roma. Quem assistiu o filme de Paulo que saiu aí há uns tempos atrás? Levanta a mão quem assistiu. Alguns irmãos, o filme não é tão bom, o pastor assistiu? O filme não é tão bom, mas no final do filme eu fiquei muito quebrantado, porque eu me lembrei dessa escritura. E eu pensei, puxa, quando Paulo escreveu aos Efésios, ele estava preso. E ele escreve aos irmãos, e ele diz assim, por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. O que Paulo estava dizendo, meus irmãos? Ele estava dizendo, o que me prende não são algemas, não é essa masmorra, não é um império romano, eu sou prisioneiro de Cristo Jesus. Ou seja, alguma coisa que Paulo viu em Deus o tornou cativo do Senhor por toda a sua vida. Você já parou para se perguntar por que algumas pessoas dão toda a sua vida pela causa do reino de Deus? A mensagem da cruz, diz o próprio Paulo aos Coríntios, no capítulo 1, é loucura. Dias atrás alguém disse assim para mim, Leandro, você vai gastar toda a sua vida com a igreja? Porque as pessoas que não são espirituais, elas acham uma loucura o que a gente vive. Mas você é um cara inteligente, você é um cara que está aí ainda perto dos 40 anos, você pode fazer muita coisa na sua vida. Você vai gastar toda a sua vida com a igreja? E eu olhei para essa pessoa e disse assim, se você puder me responder qual trabalho cujo resultado eu levarei para a eternidade, que não seja na igreja,
eu largo o que eu estou fazendo e passo a fazer o que você faz. Porque o único trabalho na terra cujo resultado eu vou levar para a eternidade é na igreja. O resto vai perecer, irmão. Então havia alguma coisa. Paulo diz: por esta causa. Qual é a causa que Paulo está escrevendo? É a causa que ele recebeu por revelação no caminho de Damasco. E talvez é difícil começarmos já uma palavra num nível tão exigente do que eu quero falar hoje, mas realmente eu quero cooperar com o Espírito Santo. Eu não sei se a mensagem vai ser tão boa, mas se algumas pessoas forem cativadas por isso, eu vou me sentir satisfeito. Sabe por quê? Porque já é tempo da igreja brasileira parar de servir o seu próprio ventre. Já é tempo de pararmos de nos preocuparmos com as nossas próprias coisas e procurarmos conhecer a causa de Cristo. Qual é a causa de Cristo? Então Paulo está falando a respeito disso. Olha o que ele diz no versículo 14, Efésios 3:14. Ele diz assim: por esta causa me coloco de joelhos diante do Pai. Olha aqui para mim, querido. Olha a postura desse homem, pastor Jades. É isso que me encoraja. Já é um velhinho desgastado da jornada. Ele está preso em uma masmorra fedida e ele está prostrado, escrevendo aos irmãos e dizendo assim: por esta causa eu me coloco de joelhos. Olha para mim, querido. O que tem poder de dobrar um homem é o que governa a sua vida. Qual é a causa que te prostra? Comida e bebida? Sabe qual é o problema dos evangélicos? Não aqui de Feira de Santana, não da Igreja Batista Central, mas lá da minha igreja em Curitiba. Sabe qual é o problema? É que o que prostra eles são as necessidades dessa terra. Quando eles dobram os joelhos, a sua lista é sobre comida e bebida. Mas o próprio Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida. Vou repetir: o que tem poder de prostrar um homem é o que governa a sua vida. Meus irmãos, olhem para mim. O que tem prostrado vocês? As necessidades terrenas e momentâneas ou a causa de Cristo? Deixa eu falar uma coisa para vocês, irmãos. O Fabrício perguntou para mim no carro, com sua esposa Lisa: quanto tempo fora de casa? A Fran disse: nem faz essa conta, irmão. Esse ano eu não fiz, acho que passou. Ano passado eu fiz, aproximadamente, a conta do tempo que eu passei fora de casa servindo a igreja. 7 meses. São 7 meses de um ano que tem 12, que eu não vi o meu filho crescer. Aí você pode pensar: mas você é um mau pai. Graças a Deus, ele acabou de mandar para mim aqui no WhatsApp, né, amor? Meu super pai. Você sabe por que eu faço isso, irmão? É porque eu me tornei prisioneiro daquilo que eu vi. E o que eu estou no meu coração nesses dias aqui é, de alguma maneira, pela palavra, na dependência do Espírito, pedir ao Senhor que dê a vocês visão celestial. Primeira vez que eu estava aqui, eu vi o projeto. E você pensa: por que um homem se envolve num negócio desse? Não, conta a verdade. Por que a gente faz? Vamos fazer um projeto de não sei quantos milhões. Eu estava sentado aqui e falei: Jesus querido, está tudo indo tão bem, mas é a causa. É maior do que você. E sabe, sua vida nunca será plena até que você esteja engajado na causa de Cristo. Porque você foi comprado e se tornou um escravo do Cordeiro de Deus. E o Cordeiro de Deus deu a sua vida por essa causa.
Então é tempo de nós procurarmos entender qual é a causa. Paulo está falando, queridos, a respeito do que ele chamou de visão celestial. Escute uma coisa. Paulo, quando escreve, Lucas, quando registra Atos, ele registra que quando Paulo esteve diante do rei Agripa, 26:19 de Atos, Paulo estava falando sem parar. E aí o rei Agripa disse assim: cara, você é um tagarela, você não fica quieto nem um minuto, você não para de falar não. E Paulo disse assim: ó rei Agripa, eu não fui desobediente à visão celestial. Sabe o que ele estava dizendo? Você não viu o que eu vi. Sabe o que você e eu, sabe o que nós precisamos para deixarmos uma fé morosa, fraca, inoperante? Visão celestial. Porque aquilo que você ouve, você pode esquecer, mas aquilo que você vê em Deus, jamais você perde de vista. Então, eu quero saber, meus irmãos, onde estão aqueles que querem se engajar na causa de Cristo, que querem se envolver na causa de Cristo. E qual é a causa de Cristo? É a maturidade da igreja. Se você me perguntasse assim: Leandro, me diga qual é a coisa que Jesus está ocupado agora, eu diria sem medo nenhum de errar, à luz das Escrituras e protegido pela Bíblia, Jesus está chamando a igreja para a maturidade. Qual foi a causa, a visão celestial que cativava e que prostrava Paulo? A primeira lição de Paulo, escute isso. E esse é um tempo em que estamos celebrando o aniversário dessa igreja local. Reitero, por isso eu quero trabalhar isso. Qual foi a causa? Paulo descobriu que Jesus e a igreja são a mesma pessoa. Isso é até difícil de você entender na primeira, e eu vou te mostrar na Bíblia para não parecer doideira. Vou te falar uma coisa para que você entenda. Paulo, quando estava indo para Damasco, ele teve a visão, Cristo se apresentou a ele e o Senhor disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Querido, preste atenção. Jesus não disse por que você está perseguindo os discípulos. Jesus não disse por que você está perseguindo os cristãos. Jesus não disse por que você está perseguindo a igreja. Jesus disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Isso cativaria Paulo para o restante da sua vida, sabe? A primeira lição de Paulo foi o que norteou o seu ministério: a unidade entre Jesus e a igreja. Uma das razões pelas quais eu e a Fran estamos aqui é porque nós queremos servir o nosso Senhor, e só tem um jeito de eu servir Jesus: servindo vocês. Porque Jesus está no céu como cabeça, mas a igreja como corpo está na terra. Porque eu sirvo a igreja? Porque eu estou engajado na edificação da igreja? Porque eu quero servir o meu Senhor. Essa deveria ser a motivação principal. A gente tem trabalhado um time de voluntariado na família dos que creem, nossa igreja local em Curitiba. E o nosso valor principal, pelo qual alguém deve se envolver no serviço voluntário, é que Jesus e a igreja são a mesma pessoa. Então, sempre que você estiver servindo a igreja, tenha certeza, você está servindo o Senhor. Então, isso precisa aquecer e cativar o nosso coração. Mas Paulo está falando sobre um mistério. Olha o que ele diz nos próximos versículos. Se é que tendes ouvido, verso 2, quem está lá comigo diga assim: vocês estão felizes ainda, gente? Que bom. Se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco
me foi dada. A palavra dispensação aqui significa administração, mordomia. Paulo está dizendo: eu recebi um encargo de administrar o plano de Deus. Aí ele diz no versículo 3: como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi. Verso 4: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Olha para mim, quem aqui acha que Paulo foi um cara diferente? Levanta sua mão e diz sim. Quantos aqui gostariam de entender o que Paulo entendeu? Aleluia. Hoje, se você não quiser, você não entendeu nada. Dias atrás eu estava dizendo que se não fosse a perseguição contra o cristianismo, que ela é desde sempre, Paulo deveria ser listado ao lado de Sócrates e de Platão em Si Limitada. Porque sem sombra de dúvida nenhuma, esse foi um dos maiores pensadores que a humanidade já teve, foi esse cara. Só que porque ele é cristão, ele não aparece. Paulo não foi só um pregador. Paulo sim foi um filósofo. Paulo foi um cara que pensou na natureza do homem, no plano de Deus. Paulo foi incrível. E Paulo diz: se vocês lerem o que eu antes vos escrevi acima. Ele diz no versículo 3: eu escrevi de forma resumida em algumas traduções, pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo, gente? Que em Efésios capítulo 1 e 2, ele explicou tudo aquilo que ele recebeu de Deus. Olha o versículo 3, se você está na dúvida de novo comigo, olha. Como me foi esse mistério manifestado pela revelação, como antes um pouco vos escrevi acima. Gente, o que está acima de Efésios 3? Efésios 2 e Efésios 1, é uma carta corrida. Então no 4 ele conclui: por isso, quando ledes, quer dizer, se você ler, você vai compreender, vai perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Qual é o mistério de Cristo? É que Jesus e a igreja são a mesma pessoa. Como eu queria que isso não fosse só uma pregação, mas depois eu vou orar, porque eu só posso fazer duas coisas: eu posso ensinar e orar. Aí o Espírito Santo é que tem que fazer. Mas como eu queria que descesse ao nosso homem interior esse entendimento. Jesus e a igreja são a mesma pessoa. E a gente vai olhar nas escrituras, mas eu quero que você veja o seguinte. Primeiro, preste atenção nisso. Qual é o mistério de Cristo? É que Cristo não é uma pessoa. Cristo é um ser coletivo. Cristo é um ungido de Deus. É o meio pelo qual Deus vai restaurar tudo aquilo que o pecado arruinou. Agora, para entender isso, você tem que entender uma coisa um pouco mais misteriosa. Abre sua Bíblia em Gênesis, capítulo 5. Aí tem que ir do princípio, entendeu, irmão? Gênesis 5. Quem encontrou, diga assim. Deixa eu já lembrar vocês de uma coisa. Se você está anotando aí, se você usa bloco de notas, em 1 Coríntios 15, Paulo chama Jesus de último Adão por 2 ou 3 vezes. 1 Coríntios 15, 45. Paulo chama Jesus de último Adão. Em Efésios 4, 23 e 24, ele chama Jesus de o novo Adão. Na sua Bíblia está traduzido como novo homem, mas a expressão hebraica é Adam. Paulo está dizendo que Jesus é o novo Adão de Deus, ok? Gênesis capítulo 5, versículo 1. Este é o livro das gerações de Adão. No dia em que Deus criou o homem, a semelhança de Deus o fez. Homem e mulher os criou e os abençoou.
e chamou o seu nome. Lê para mim na sua Bíblia. Adão. Peraí. Vamos pensar um pouquinho. Paulo diz que é um mistério. Os irmãos dizem que Paulo era reformado, mas eu acho que ele era pentecostal, porque ele gosta da palavra mistério. Mistério. Ele diz que o mistério que estava oculto foi revelado a ele. Gênesis diz assim: no dia em que Deus criou o homem, homem e mulher os criou, os abençoou e chamou o seu nome Adão. Sabe o que você acabou de descobrir? Que Adão é o homem e a mulher. Isso é Adão. A mulher não tinha uma identidade fora do homem. Ela só recebe um nome pós-queda, quando há uma ruptura na comunhão do homem com Deus e do homem com o próximo, quando o homem transfere a culpa. Então, Eva não era Eva, era Adão. Isso é tão doido, essa coisa é tão doida. Essa coisa é tão maluca que a ciência tem que se dobrar a isso. O quê? Paulo está dizendo que o mistério é que Jesus e a igreja são a mesma pessoa. O novo Adão, o novo homem. Por quê? Porque Adão recebeu uma ordem de Deus. E a ordem de Deus, Gênesis 2,15, foi que Adão cultivasse e protegesse o jardim, a fim de que aquele ambiente de comunhão com Deus fosse crescendo e se expandindo e dominando toda a criação. Mas o homem pecou e foi expulso do jardim. Então Deus começou a fazer isso por um novo Adão, que é Cristo. Mas quem é Cristo? Não é um indivíduo. Cristo é um ser coletivo, assim como Adão não era um indivíduo. Alguém aqui está me entendendo? Começamos já meio alto, né, para o primeiro dia. Mas eu quero que você pense, reflita no que você está envolvido. É no plano eterno de Deus. No material de Cosmovisão lá fora você vai ter isso muito mais explicado para você que deseja. Agora preste atenção nisso. Volta lá para Efésios, capítulo 1 agora. O meu intuito hoje aqui não é apenas ensinar. Eu quero comunicar com vocês uma revelação. Mas revelação é algo que o Espírito Santo nos dá. Então eu vou falar sobre ela e depois eu vou orar para que Ele nos dê ela. Amém? Efésios capítulo 1. Quem achou diz sim. Versículo 3. Então Paulo está saudando esses irmãos e diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Querido, presta atenção numa coisa. Se você ler a Bíblia e você for sincero com você e com ela, você vai ler esses tipos de versículos, você vai parar e vai dizer: peraí, vamos lá, vamos devagar. Como é que Deus me abençoou em Cristo nos lugares celestiais com todas as bênçãos espirituais? Que hora que isso aconteceu? Segundo, Paulo diz que Deus nos escolheu em Jesus antes de criar o mundo. Aí você fala: é kardecismo? O que é isso? Não, é propósito eterno. Paulo chama de mistério de Cristo. Como Deus me abençoou em Jesus e me elegeu nele antes da fundação do mundo. Quando Paulo vai para o final dessa carta, ele vai começar a explicar esse mistério. Eu quero que a gente pense um pouco nisso agora. Olha o que ele vai dizer no capítulo 5 de Efésios agora. Capítulo 5 de Efésios. Vamos para o versículo 22. Paulo está lá no final da carta já, e ele começa falando assim, gente:
Vós mulheres, sujeitai-vos a vossos maridos como ao Senhor. Aleluia, irmãs. Glória a Deus. Porque o marido é o cabeça da mulher. Aleluia, irmãos. Glória a Deus. As irmãs, aleluia, irmãs. Como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. Aleluia, irmãs. Sejam em tudo, diz a Bíblia. Você sabe o que é tudo em grego, irmã? Tudo. Você sabe o que é tudo em hebraico? Tudo. Glória a Deus, irmãs. Verso 25. Vós maridos amai vossa... Não, essa parte não importa, vamos pular um pouco. Vós maridos amai vossas mulheres como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém, irmãos? Deixa eu te falar uma coisa que minha esposa está ali ouvindo. Mulher nenhuma tem dificuldade de se submeter a um marido que se entrega por ela. Aleluia, irmãos. E marido nenhum tem dificuldade de se entregar a uma mulher que se submete a ele. Glória a Deus, irmãos. Versículo 26, quem está comigo diz sim. Para a santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra. Biblicamente, o que santifica é o sangue, o que purifica é a água. Diga comigo, se santifica com sangue, se purifica com água. Verso 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém odiou a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja. Verso 30, poderia estar em negrito. Por quê? Porque Paulo vai começar a citar Gênesis. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Ossos dos seus ossos e carne da sua carne. Você já ouviu isso em algum lugar na Bíblia, sim ou não? 31. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois. Verso 32. Grande é este... Olha que mistério, a Fran submeter-se a mim e eu amar a Fran. Não. Quando você pensa que tudo que Paulo está fazendo é dando bons conselhos para um casamento saudável, você descobre que ele está falando de outra coisa. Grande é este mistério. Eu, porém, me refiro a Cristo e a igreja. Paulo insistindo que tem um mistério que envolve Jesus e a igreja, e que esse mistério é que Jesus e a igreja se tornarão a mesma pessoa. Assim como eu com a Fran somos a mesma pessoa para Deus. Assim como a mulher com o homem eram Adão. Agora, querido, preste atenção, reitero, porque eu estou falando disso nessa primeira noite de celebração, porque já é tempo de sermos cativados pela causa de Cristo, e a causa de Cristo é que Jesus deseja se casar com sua igreja, amém? Mas ela precisa ser gloriosa, e para que a igreja seja gloriosa, Jesus nos dá dons para servirmos a igreja. E todos nós que estamos em Cristo, somos partes dessa edificação. Então, do que Paulo está falando? Ele está dizendo, se vocês querem entender como Deus nos abençoou em Jesus, e nos escolheu nele antes da fundação do mundo, vocês precisam ir para Gênesis. É por isso que ele cita o que o que o homem diz quando vê a mulher. Quando o homem vê a mulher, ele diz assim, uau, esta sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne, agora eu vou poder ter comunhão. Deixa eu te explicar uma coisa. Quando Deus nos dá uma tarefa, quando nós recebemos uma vocação de Deus, Ele só dá essa vocação
com 2 objetivos. Primeiro, para que você descubra seu propósito existencial. Diga comigo, eu preciso descobrir meu propósito existencial. Para o quê? Para o quê? Eu existo. Você já sabe, irmão? Como você entende o propósito existencial? Quando você se envolve no que Deus está fazendo. Deus cria todas as coisas, do dia 1 ao dia 5º. No 6º dia cria o homem e dá um mandato para o homem. Ele diz, olha, você precisa nomear todas as coisas, cultivar e guardar o jardim. Aí lá sai o homem felizão, tafaceiro, dando nome às coisas. Elefante, girafa, jacaré, árvore. No final do trabalho, Deus vem na viração do dia e o homem está lá meio cabisbaixo, meio borocochô. E aí o pai fala, o que foi, filho? Aí o homem fala, é o seguinte, tudo que você fez é realmente incrível. Eu dei o nome, chamei de girafa, de elefante, de jacaré, mas eu descobri uma coisa. Nessa hora Jesus chegou, isso é tudo na minha cabeça, tá? Mas foi mais ou menos assim. Jesus chegou, né? Com um macacão, carpinteiro, né? Matinho na boca, assim. Falou, o que foi, pai? Tava ali, Deus e o homem. Aí o pai falou, ele disse que descobriu uma coisa. Aí Jesus falou, não conta. Sério, não diga. E o que ele descobriu? Aí ele disse assim, pai, o homem falou para Deus, tudo que você fez é incrível, mas eu descobri uma coisa enquanto fazia o que você me mandou fazer. Aí Deus disse o quê? Que eu estou sozinho. E que não há ninguém que eu possa ter comunhão que seja semelhante a mim. Aí Jesus se inclinou no ombro do pai e disse assim, está começando a dar certo. Ele agora sente a mesma coisa que nós sentimos quando pensamos em criá-lo. Nós o criamos para a comunhão conosco. E agora ele está querendo comunhão. Esse é o propósito existencial. Olha para mim. Você foi criado para a comunhão. Amém? Bendito é o nome de Jesus. Agora deixa eu te lembrar uma outra coisa. Quando Deus nos dá uma tarefa, essa tarefa é para desenvolver em nós, primeiro, uma consciência de propósito existencial. Para que existimos? Para a comunhão. Segundo, uma consciência a respeito da vontade de Deus sobre todas as coisas. Benjamin, meu filhote, a Fran estava contando no carro, ele tem 6 aninhos. Ele puxou a gente, ele gosta das coisas muito arrumadas, é meio fora do normal. Eu tenho um pouco de problema com isso, a Fran sofre comigo, vou confessar, viu amor? Vou confessar para ver se eu sou liberto. Porque eu tenho uma mania com limpeza muito grande, é mania mesmo, é ruim, é quase toque, faz mal mesmo, entendeu? Não é uma coisa que eu faço pensada, eu tenho. E o bem parece que está vindo nessa linha, vamos começar a orar para ele ser liberto. Que você quase que não vive, irmão, entendeu? A gente quer ficar limpando as coisas, ajeitando as coisas. Aí tem vezes que eu vou fazer alguma coisa, ou até mesmo a Fran, e ele quer fazer junto. Ele jura que vai me ajudar. Escuta aqui, irmão. É igual você quando está trabalhando para Deus. Você jura que Deus precisa de você, que está ajudando ele. Mas quando ele fala, pai, posso fazer isso com você? Vou lá mexer nos livros, agora está de mudança. Se deixar, ele quer fazer tudo, né, amor? Aí o que eu penso? Trabalho dobrado. Porque na verdade ele vai me atrapalhar. Porque ele só tem 6 aninhos. Mas ele jura que vai me ajudar. E que eu preciso ainda de ajuda. Só que sabe por que eu deixo? Porque enquanto ele vai, arruma uma coisa ali, pai, tá bom? Ele vê, tá ótimo, filho, tá lindo. Ele me dá um trabalho dobrado. Mas sabe por que eu deixo isso acontecer? Escuta. É porque enquanto ele trabalha comigo, ele desenvolve uma consciência da minha vontade sobre aquela coisa. Como o pai dele gosta que aquilo seja feito. Essa é a vocação de Deus. Desenvolve em nós senso de propósito existencial para o que existimos, para a comunhão e consciência da vontade de Deus sobre todas as coisas. Agora, volta comigo. O que eu quero que você entenda? Paulo está dizendo que o mistério entre Cristo e a igreja é um grande mistério. E que nós somos abençoados e escolhidos em Jesus. O homem não estava feliz e o trabalho foi por demais cansativo.
Porque ele não tinha uma disjuntora ainda. Então, quando ele termina e diz: pai, eu estou meio fadigado, estou meio triste, não tem ninguém para mim ter comunhão. O pai diz assim para ele: ó, dorme um soninho, filho, você trabalhou muito, o dia foi cansativo. Mas quando Deus criou homem e mulher, diz que Deus no mesmo dia criou homem e mulher e os abençoou. A bênção é plural. Quando o homem dorme, olha para mim, Deus abre uma das suas costelas e forma a mulher. A palavra hebraica é banar, significa terminar de edificar. Não estava pronto ainda. E quando ele tira a mulher de dentro do homem e apresenta a mulher ao homem, ele diz: essa sim é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Aí a Bíblia diz: portanto deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher e ambos serão uma só carne. Aí Paulo diz que esse é o mistério de Jesus e da igreja. O que aconteceu? Quando Deus abençoou a mulher, quando ela estava em Adão, e Paulo diz que nós fomos abençoados em Jesus, e ele chama Jesus de último Adão, amém? Por isso que ele começa a comparar o casamento ao mistério de Cristo da igreja. Por quê? Porque assim como o primeiro homem, Jesus está na terra procurando uma esposa. O primeiro homem nomeou tudo, mas o pecado bagunçou. Então Jesus veio e começou a chamar as coisas pelo nome certo. Diziam assim: meretriz. E Jesus dizia: não, potencial para ser a minha esposa. Diziam assim: drogado, dependente químico, tem que levar um tiro na cara. E Jesus dizia: não, matéria-prima para ser a minha esposa. Bandido, isso, ele saiu chamando as coisas pelo nome certo. Mas quando ele terminou o trabalho, ele diz: pai, está consumado, mas eu não encontrei ninguém semelhante a mim, só potencial. Aí o pai disse assim: filho, dorme um pouquinho, você trabalhou bastante. Veio um profundo sono de 3 dias sobre Jesus, e o pai disse assim: soldado romano, preciso da sua ajuda. Eu vou formar uma esposa para o último Adão. Abre a costela dele para mim, por favor. O soldado enfiou a lança onde? Saiu água que purifica, que é a palavra. Jesus disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado, João 15:3, e sangue que santifica. E quando Jesus levantou do túmulo, ele também tinha uma esposa, ossos dos seus ossos e carne da sua carne, e ela é chamada igreja. Bendito é o Senhor que faz essas coisas. Vocês estão felizes com isso? Isso é incrível. Meu tecladista até se empolgou agora. Aleluia, você é um homem de Deus, o profeta do PED. É profeta. Gente, olha que coisa incrível. Deixa eu te falar uma coisa boa. Você não foi um erro dos seus pais. Você estava em Jesus antes da fundação do mundo. Você não foi nem a vontade dos seus pais, você foi a vontade do Pai. Foi Ele que quis você, cara. Agora é o seguinte: a mulher sai do homem para depois se unir a Ele. A gente está nesse processo. Saímos de Jesus e agora temos que amadurecer para sermos unidos a Ele. Mas escute, preste atenção, é por isso, por exemplo, que quando Jesus chega, Lucas 10, 38 ao 42, ele chega na casa de Marta e de Maria, tipificando 2 tipos, de igreja. E Marta vai fazer o melhor para Jesus, e ela começa a fazer lá, ela colocou uma camisa de vereador, um coentro no cabelo, e começou a fazer uma feijoada para Jesus, e tirar o pó, e passar o aspirador. E Maria estava quedada aos pés de Jesus. De repente Marta ficou perturbada, falou: Jesus, eu estou estressada. Tem gente que diz que se cansa. Sabe o que cansa? O corpo físico cansa, mas quando você sabe o que você está fazendo na causa, seu homem interior é renovado. Sabe o que me renova? Não é descansar, é ver o propósito de Deus realizado onde eu vou servir. Isso é o que me renova. Isso é o que me encoraja. Isso é o que Jesus faz. Então, Marta começou a fazer o melhor para Jesus, um monte de coisa. De repente ela ficou ali chateada e disse: Senhor, não te importas?
essa mulher não me ajuda a fazer nada. Eu estou aqui estressada, chateada, desanimada, porque eu estou tentando fazer o melhor para você. E Jesus olhou para Marta e disse assim: Marta, Marta, eu não estou procurando uma empregada doméstica, eu estou procurando uma esposa. Não é sobre fazer 1 milhão de coisas para mim, é sobre ter comunhão comigo. Sabe por que fica chato servir Jesus? Porque você quer servi-lo sem ter comunhão. Aí é peso, é fardo, é fadiga. Agora, o que nós precisamos entender para a gente chegar na nossa reta final hoje, nessa introdução? Eu creio que há muito para a gente construir ainda, mas nós precisamos entender o seguinte: Jesus deseja se casar, mas para isso a igreja precisa amadurecer. Não sei se o pastor Jadson já ouviu, mas eu ouvia muito isso no começo da caminhada. Eu não tenho dúvida que alguns irmãos aqui já tenham ouvido. Com certeza o pastor já ouviu, não sei se ele já acreditou nisso alguma época. Eu já acreditei. Por um tempo eu acreditei, porque eu ouvia pastores pregar, que o último estágio da igreja no fim dos tempos era comparado à igreja de... Eu ouvi, igreja de Laodiceia, porque ela é a última igreja nas cartas em Apocalipse. E qual é a condição da igreja de Laodiceia? Morna. Não é quente e nem frio, é morna. Então o Senhor estava a ponto de vomitá-la. Quem está comigo, sacode a mão e diz sim. E eu ouvi tanto isso, pastor, que eu me tornei um crítico. Essa igreja está morna, a igreja isso, a igreja aquilo. Até que um dia Jesus falou comigo: eu não sei se você se ligou, mas não fico muito à vontade de você ficar falando mal da minha esposa. É só eu, né, irmã? Aleluia, glória a Deus, né? Na glória, varão. Eu não sei não dos homens aqui, mas irmão, se falar mal da minha esposa fica ruim, irmão. A velha natureza vem à tona. A gente tem um botão que a gente aperta, né? Aperta o Adão, ele diz: eu ainda estou aqui. Está adormecido. Mas aí sabe o que eu entendi? Irmãos, um dia Jesus falou comigo. Ele disse: Leandro, você não entende como eu vejo a igreja. Eu a vejo sem mancha, mácula, ruga e nenhuma coisa semelhante, mas santa e irrepreensível, igreja gloriosa. Eu disse: Senhor, mas não estou vendo. Ele disse: mas é porque você não vê como eu vejo. Por quê? Porque a Bíblia diz que o Senhor se entregou a si mesmo para apresentar a Ele. Jesus disse: Leandro, você não acredita na igreja gloriosa? Eu disse: Jesus, eu não consigo acreditar. Ele disse: então você não acredita no meu sacrifício. Eu disse: não, que isso, Senhor, para com isso, isso é um erro teológico seu. Claro que eu acredito. Jesus disse: você acha que o meu sacrifício não é suficiente para tornar a minha esposa gloriosa? Aí eu comecei a entender, está errado. E isso começou a me mudar e fazer com que eu me desse mais pela causa da edificação da igreja. É isso que eu estou querendo hoje aqui. Mas escuta, amanhã a gente vai mais ainda nisso, na medida que o Espírito nos permita. Jesus disse: Leandro, a última condição da igreja em Apocalipse não é o capítulo 3, não é Laodiceia. Ele disse Apocalipse 19. Aí eu fui lá ver. Apocalipse 19, versículo 6 em diante diz: vinde, pois, exultemos e demo-lhes a glória, pois chegadas são as bodas, o casamento do Cordeiro. E a sua Bíblia diz assim: e a sua esposa já está pronta, e foi-lhe dado vestir. Escuta isso. Não, você tem que abrir. Você tem que abrir. Se você ainda não entendeu por que o pastor Jadson e esse time incrível está engajado em construir um projeto extremamente desafiador, deixa eu te ajudar aqui a entender isso. Abre Apocalipse 19.
Primeiro eu quero que caia esse paradigma. Não é Apocalipse 3 o último estágio da igreja, é Apocalipse 19, versículo 7. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demo-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e a sua esposa já se aprontou, e foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são os atos de justiça dos santos. A igreja, no seu último estágio, é Apocalipse 19, ela é gloriosa, e a Bíblia diz que ela está vestida de linho fino, uma veste resplandecente. Você sabe o que veste a igreja para o fim dos tempos? São os atos de justiça, é cuidar do pobre, do órfão e da viúva. É a missão, é a vestimenta da igreja. Eu não tenho chamado, querido, você que não entendeu o chamado. Então a igreja no fim dos tempos não será morna, ela será gloriosa, vestida de justiça, cuidando do órfão, do estrangeiro, do necessitado, do desamparado, da viúva. Ninguém pode entrar num casamento sem vestimenta, irmão. Você tem se vestido de justiça? Porque tem uma coisa que você não pode fazer: a sua santificação. Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ele disse: vocês já estão limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Deixa eu te falar uma coisa boa, irmão. Nessa 1 hora e pouquinho que você está aqui ouvindo o evangelho, não tenha muito pressa não, porque enquanto a palavra está sendo aberta sobre você, você está sendo limpo pela palavra. A palavra te limpa. Então isso não podemos fazer, é a palavra e o Espírito. Mas há algo que nós temos que fazer, é nos vestirmos de linho fino e resplandecente, de atos de justiça, para aquele glorioso dia das bodas do Cordeiro. Então esse é o último estágio da igreja, Apocalipse 19. Mas ainda eu quero que entendamos uma coisa, para que isso fique bem claro para nós. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1. E a gente chegou na nossa reta final, graças a Deus, aleluia, irmão. Irmão, vai dar tudo certo, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa boa, irmão, uma boa notícia. Eu já li o fim da Bíblia, vai acabar tudo bem, amém? Graças a Deus. Tem dia, irmão, que você precisa ler Apocalipse 21 e 22, que a coisa tá brava, não tá brava? Você levanta, você não vê muito no horizonte. Lê o fim da Bíblia, irmão. Você vai descobrir que vai acabar tudo bem. Para aqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o seu propósito. Para aqueles que se engajaram na causa. Para aqueles que se tornaram prisioneiros da causa de Jesus. Só antes de você ler esse texto, Colossenses 1, deixa eu só te falar uma coisinha. Mas Leandro, eu sou tão burrinho. Não mais do que eu, irmão. Ah, eu sou, estudei até a 5ª série. Irmão, todo aquele que está em Cristo tem pelo menos um talento para servir. Você lembra da parábola dos talentos? O que ganhou um talento fez o que, gente? Aí quando o Senhor chegou, ele enterrou, né? Aí ele disse assim: Senhor, e ele era crente ainda, né? Tu que colhes onde não plantas. Aleluia. E Jesus estava só ali, né, gente? Duro e severo, e não sei o que. Aí Jesus, imagina Jesus assim, ó. Aí Jesus falou: não. Se você sabia de tudo isso aí, por que você não deu o meu dinheiro aos banqueiros? Mateus 25, 27, olha para mim. Todo mundo tem pelo menos um talento para edificar a igreja, pastor. Não existe ninguém em Jesus sem um dom. Não existe. No mínimo um você tem. Mas eu não sei como usar. Procura um banqueiro. Quem é o banqueiro? Quem vai te ajudar a multiplicar e desenvolver o que você recebeu de Deus.
É por isso que existem apóstolos, mestres, profetas, pastores, para que todo mundo se envolva na causa. Então, Colossenses 1, Paulo está falando sobre Jesus, e ele diz assim, no versículo 17: Ele, Jesus, é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por Ele. Ele é a cabeça do corpo da igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha primazia. Verso 19: Porque foi do agrado do Pai que nele habitasse toda a plenitude. Deixa eu te falar rapidinho. Sabe o que Paulo está dizendo? Que tudo de Deus, soberano, invisível e glorioso, estava na pessoa de Jesus. Ele diz assim: foi do agrado do Pai fazer habitar nele toda a plenitude. O Deus que os homens outrora nunca tinham visto, tocado e sentido, agora estava encarnado em Jesus. Olha para mim, Jesus é tudo aquilo que de Deus os homens podem experimentar, amém? E isso a gente já sabe, cristologia. Mas tem uma coisa que a gente não sabe. Volta para Efésios, agora capítulo 1 de novo. Lá está o Paulo falando sobre Jesus e a igreja. Rapidinho. E aí a gente vai ter um último versículo. Efésios 1, 22. Tem gente que leu a Bíblia hoje mais do que leu no ano inteiro, irmão. Aleluia. Tomara que não, né? Quem achou diz sim, gente. Se você não tem uma Bíblia, procura um crente aí do seu lado e leia com ele. Glória a Deus. E sujeitou todas as coisas a seus pés. Sobre Jesus, Paulo está falando. E sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Deixa eu te explicar. Paulo usa 2 vezes a palavra pleroma. Em Colossenses, foi do agrado do Pai que a plenitude, pleroma, totalidade, tudo, habitasse em Jesus. Então em Colossenses, Paulo fala o seguinte: tudo de Deus em Jesus. Em Efésios, Paulo diz assim: tudo de Jesus na igreja. Meu irmão, olha aqui para mim. Sabe aquela pessoa que trabalha com você? Você é tudo de Jesus que ela pode conhecer. Sabe o dono da sua empresa? Você é tudo de Jesus que ele pode conhecer. A igreja é pleroma de Cristo, totalidade de Jesus. Sabe seu colega da escola, da faculdade? Você é tudo de Jesus que ele tem. Esse é o chamado da igreja. Ser Jesus ao mundo, ser Cristo ao mundo. Agora, para a gente terminar, e podemos orar por isso, eu quero que você abra sua Bíblia no livro de Cânticos de Salomão. Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cânticos, Isaías, Jeremias. Lembra da musiquinha da Ana Paula Valadão, irmão? Lembra? Gênesis, Êxodo, Levítico. Ajuda, né, irmão? Vai que. Ela lembra, lembra, né? Decora. Nosso último texto de hoje. Não nosso penúltimo, eu vou dar um texto de brinde, aleluia. Só porque vocês são queridos demais. Quem aqui está entendendo o que eu estou comunicando, está sendo edificado com sinceridade? Deixa eu falar uma coisa para vocês, gente. A gente não tem tido falta de unção, graças a Deus. A igreja brasileira está crescendo em fome pela presença de Deus. E por todo o Brasil, e eu já vi vocês aqui, eu tenho acompanhado, eu tenho visto Jesus tocar a igreja com graça, com unção, quando nós adoramos a presença de Deus, a graça. Mas hoje eu estou mais interessado em que sua mente seja renovada. Eu não estou preocupado se você vai sentir um arrepio. Eu quero que a sua mente seja renovada.
Então você diz, mas Leandro, eu não senti nada enquanto você pregava. Querido, você não foi chamado para sentir, você foi chamado para obedecer o que você está ouvindo. Amém? Porque o povo do Brasil é muito passional. O que a gente julga? Tinha Deus, não tinha Deus. Se virar aberração, uma gritaria, tinha Deus. Eu já acho que isso aí é meio ao contrário, na verdade. Porque quando Deus chega mesmo no ambiente, a gente fica meio constrangido. Não sei se você já viu Isaías, né? Isaías. Cantares capítulo 8, último capítulo desse livro. Algumas verdades de hoje eu disse na última vez, e intencionalmente estou insistindo nelas. Por que você vai terminar tudo isso com Cantares? Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Porque esse é um dos livros que revela uma parte do caráter de Jesus. Jesus é apresentado em Apocalipse. Escuta o que eu vou te falar, isso aqui é muito importante. Você sabe o que é a Bíblia? No material de Cosmovisão você tem ajuda com isso. Sabe o que é a Bíblia? É a história da revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens. Cristo. Vou repetir. As pessoas não gostam da Bíblia porque elas não entendem a Bíblia. Mas sabe o que é a Bíblia? É a história da revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens. Cristo. O último livro da Bíblia é chamado como mesmo? O nome traduzido? É quando a história alcança o ápice. Você sabe o que Apocalipse capítulo 1, versículo 1 diz? Livro da revelação diz assim: esta é a revelação de Jesus Cristo. Pronto, Deus agora se deu em plenitude a conhecer aos homens. Por favor, meu irmão. Meu Deus, tem até garçom aqui, irmão. Aleluia. Obrigado, meu irmão. Glória a Deus. Você sabe, irmão, que você está sendo usado, que quando vem mais água, e ainda é de coco, aí eu entendo que é para pregar mais, entendeu? Aleluia. Glória a Deus. Obrigado. Não é não? Quando para a água, pastor Jadson, eu já entendi. E quando o pastor local começa a falar amém muito devagar assim, amém. Mexe o ó. Glória a Deus. Quer dizer, deu? Aleluia. Vocês estão felizes ainda? Quem me dá 5 minutos para terminar, levanta a mão. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Povo crente, pastor Jadson. Gente, então, o que é as Escrituras? A história da revelação progressiva que Deus dá de si mesmo aos homens. Cristo é a revelação de Deus aos homens. Por isso que o último livro da Bíblia chama Revelação. E o primeiro versículo desse livro diz: esta é a revelação de Jesus Cristo. E o que é Jesus Cristo? É tudo que os homens podem conhecer de Deus. Agora, qual é o lance de Apocalipse? É que Jesus é revelado plenamente. E o que você descobre que Jesus é em plenitude? Olhe para mim. Ele é rei. Diga comigo, rei. Diga comigo, juiz. Diga comigo, noivo. Diga rei, juiz, noivo. Esse é Jesus. Essa é a revelação plena de Jesus. Ele vem para reinar, para julgar e para se casar. Amém? Agora, por que Cantares? Porque Cantares, olha o nome do livro: Cânticos do Filho de Davi. Filho de Davi te lembra o quem, irmão? Aleluia. Essa Cantares revela Jesus como noivo apaixonado. Qual é o lance? Salomão é tanto uma figura de Cristo para nós, que Salomão gastou a sua vida por 2 causas. Paulo diz: por essa causa sou prisioneiro, por essa causa me coloco de joelhos. Sabe qual era a primeira causa da vida de Salomão? Construir um templo para que Deus habitasse. Olha para mim, ele é o filho de Davi. O que ele queria? Construir um templo para Deus habitar. Sabe qual é a segunda causa? Encontrar uma esposa para se casar. Salomão, o filho de Davi, viveu para 2 coisas:
construir uma casa para Deus e encontrar uma esposa para Ele. É o ministério de Jesus. E no final do livro, você entende o trama final. O versículo 7, que é um dos mais conhecidos, é a declaração de amor da sunamita, que é a metáfora da igreja. Olha o que ela diz: as muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Sabe o que ela está dizendo para ele? Eu estou pronta para me casar. Por quê? Porque o meu amor amadureceu, é um amor pactual. O que é um amor pactual? É quando nada pode apagar o amor. Quando não é mais um amor condicional. As pessoas amam Jesus até que a coisa saia um pouco dos trilhos. Aí já não ama tanto. Não é um amor pactual. Como que a gente amadurece? Quando o nosso amor por Jesus se torna uma aliança. Você tem uma aliança com Jesus, irmão? Ou qualquer coisa você já quer abandonar Ele, você já pensa nas possibilidades de voltar atrás? Ela diz: eu estou pronta para me casar porque eu amadureci. Sunamita, ela é uma metáfora da igreja. Salomão, filho de Davi, é uma metáfora de Cristo. E aí começa a última estrofe do livro, que é uma palavra profética para a igreja no fim dos tempos. Versículo 8, Cantares 8:8. E vamos orar. Temos ainda uma irmã pequena, ela ainda não tem seios. Que faremos, pois, a esta nossa irmã no dia em que ela for pedida em casamento? Sabe que Jesus falou comigo? Leandro, eu quero me casar, mas a igreja do Brasil ainda é uma criança. Sabe como o livro de Cantares termina? O que nós faremos à nossa irmãzinha? Ela não tem seios. O que faremos a ela no dia em que ela for pedida em casamento? Sabe o que é uma menininha sem seios? É uma criança, gente. Você sabe o que a criança faz? Brinca de casinha. Irmão, será que a gente já não brincou de casinha tempo suficiente? Quem está me entendendo aqui? Quantos aqui esperam a vinda de Jesus com sinceridade e paixão? Mas quem está pronto para esse dia? Que a gente tem expectativa, mas não tem preparação, irmãos. Apocalipse 19 diz: sua esposa já se preparou. Parte da preparação é os atos de justiça. Quando a gente fala: gente, vamos alcançar o pobre, o órfão e a viúva. Não, poxa, eu não posso, eu não tenho, eu não consigo. Você quer se casar ou não quer, irmão? Você está cativado pela causa de Jesus ou não está? Leandro, como é que eu amadureço? Deixa eu te falar o que é maturidade à luz das Escrituras. Ouça isso, olha para mim por favor. Maturidade é 100% de obediência naquilo que você já sabe. Qual é o nosso problema? É que a gente não obedece aquilo que sabe. Aí a gente vem para uma reunião dessa especial e a gente diz: Deus, fala comigo uma coisa nova hoje. E Deus diz assim: eu não falarei nenhuma coisa nova com você hoje, até que você esteja andando naquilo que eu disse ontem. E por quê? Porque Deus não joga conversa fora, meus irmãos. Deus nos dá mandamentos, não sugestões. Olha para mim, diga assim: quando Deus fala comigo, é um mandamento, não uma sugestão. E como a gente não anda naquilo que a gente já tem, a gente não cresce, fica brincando de casinha. Mas a igreja está sendo chamada para amadurecer. E maturidade é obediência naquilo que você já sabe. Não é tão difícil. Porque Jesus quer se casar, amém? Mas Ele não pode fazer isso com uma criança. E para isso a igreja tem que ser edificada. E aí você vai entender a causa de Paulo. Porque esse homem terminou sua vida preso, prostrado, por causa da maturidade da edificação da igreja. Quando ele escreve aos Coríntios, nosso último texto, abre lá 2 Coríntios 11 e encerramos. Eu quero orar para que Deus nos dê visão celestial, para que Ele abra
os olhos do nosso entendimento, como o próprio Paulo orou pelos Efésios. 2 Coríntios 11, abre lá, querida, nosso último texto de hoje. Vou te falar uma coisa, irmão, eu estava extremamente cansado, mas quando eu começo a falar a respeito da causa de Jesus, eu fico revigorado. Eu esqueço que eu estava cansado, irmão. Sabe por quê? Porque eu sou desafiado por Paulo. Uma das coisas que Paulo disse, que mais me desafia, no fim da vida ele escreveu a Timóteo e diz assim: Timóteo, eu estou sendo oferecido como oferta de libação. Sabe o que é oferta de libação? É quando o animal era inteiro queimado, e quando o sacerdote pegava o sangue do animal e derrubava sobre a oferta até a última gota de sangue. Sabe o que Paulo está dizendo? Até a minha última gota de sangue eu derramei pela causa de Jesus, para que a sua igreja seja gloriosa, madura e edificada. Ah, como eu quero que pessoas aqui hoje deixem de ser meros espectadores e se tornem cooperadores da obra de Deus em Feira de Santana, porque você tem sim talentos. O que Jesus pode me dar? Deixa eu te falar, Ele já deu tudo. Então, 2 Coríntios 11, versículo 1, quem está ali diz sim comigo, por favor. Paulo estava repreendendo aqueles irmãos, e aí ele diz assim: quisera eu me suportasses um pouco. Isso é bom para terminar a mensagem com isso, sabe? Tem hora que você está se sentindo insuportável, né? É verdade, sério, eu gosto. Me suportasses um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda. Paulo está insistindo com os irmãos de Corinto, dizendo: gente, tem paciência comigo, eu sei que eu sou chato. Aí olha o que ele diz no versículo 2. Para mim é como se Paulo estivesse respondendo Cantares 8. Porque estou zeloso de vós com zelo de Deus. Eu sei que é isso que o vosso pastor sente, irmão. Eu sei que é isso que os homens que Deus tem levantado aqui sentem, porque não há outra razão. Estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho prometido para apresentá-los como uma virgem pura a um só marido, a saber, a Cristo. A causa de Paulo é que a menininha de Cantares 8 amadureça e seja apresentada pura a Jesus naquele glorioso dia. Eu quero orar, não pedindo nada ao Senhor, eu quero dar graças ao Senhor por toda a história dessa igreja local, pelos 20 e tantos anos do pastor Jadson aqui, 22, pastor? Eu perguntei, por tantos anos dados aqui, para que a gente entre numa nova estação, numa estação onde essa igreja não vai crescer de espectadores, vai crescer em cooperadores da vontade de Deus. Amém, querido? Curva a sua cabeça, sentado mesmo. Pai, nós te damos graças nessa noite especial, Senhor. Te damos graças por tudo aquilo que você já tem dado a nós. Nós queremos dizer a você: nós não temos falta de coisa alguma. Jesus nos é suficiente. Pai, eu quero te pedir de forma especial, Senhor, nos dá espírito de sabedoria e revelação aqui, dos mais novos, Senhor, das crianças, dos adolescentes, dos jovens, que eles não sejam apenas cativados pela tecnologia ou por coisas passageiras, mas que você mostre a causa de Jesus a eles. Senhor, levanta jovens, adolescentes, crianças, Senhor, toca os anciãos, toca homens e mulheres aqui, para se engajarem na sua causa, Senhor. Senhor, levanta cooperadores aqui nessa igreja especial, Senhor. Pai, eu quero te pedir que você possa prover todos os recursos para os projetos que você está plantando, a fim de que a igreja se vista com atos de justiça no fim dos tempos. Pai, eu peço por essa preciosa igreja em Feira de Santana, e não apenas pelos irmãos que estão aqui, mas por todos que nessa cidade invocam o nome do seu Filho. Senhor, nos dá visão celestial, Pai. Abra os nossos olhos, aqueça os nossos corações, nos envolva naquilo que você está fazendo, Senhor.
Não queremos apenas procurar um lugar agradável e confortável, mas queremos ser cativos, queremos estar prostrados pela causa do seu Filho. Jesus deu a sua vida pela edificação da igreja, porque nós não daríamos a nossa. Ah, Senhor, levanta uma igreja gloriosa em Feira de Santana, sem mácula, ruga, mancha, sem nenhuma coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Senhor, levanta músicos que amam a causa da igreja, levanta tangedores proféticos, levanta mais obreiros, pastores, profetas. Senhor, desperta o seu povo para se envolver na sua obra, Senhor. Como precisamos de trabalhadores, como precisamos de pessoas cativadas pela causa, Senhor. Que a razão pela qual nos prostramos, Senhor, a razão pela qual dobramos os nossos joelhos, não sejam apenas as nossas necessidades, mas seja a sua causa, Senhor. Que nessa noite o seu Espírito encha o nosso coração de vida, de encorajamento, de unção, de graça, e que nasçam novos cooperadores aqui, Senhor. Senhor, nos ensina que você e a igreja são a mesma pessoa, e que quando estamos servindo os nossos irmãos, na verdade estamos servindo você. Quando tocamos os nossos irmãos com amor, com encorajamento, estamos tocando você, Senhor. Dá-nos o entendimento que você deu a Paulo, Senhor. Não apenas uma boa junção de versículos bíblicos, mas revelação em nosso homem interior, Senhor. Revela-nos a sua vontade, Senhor. Abra a tua palavra a nós. Eu oro como o salmista orou no Salmo 119, Senhor. Desvenda os nossos olhos para que vejamos as maravilhas da sua lei. Pai, por favor, que nada seja em vão nesse tempo aqui, mas que tudo sirva para edificação, maturação e cumprimento de toda a sua vontade. Oramos no precioso nome do seu Filho Jesus. Amém e amém. Bendito é o nome do Senhor. Pastor Jadson, vocês estão felizes ainda? Se envolva no que o Senhor está fazendo. Obrigado, pastor, pela honra. 4 observações. Primeira, quero parabenizar a igreja pela escolha e pelos comentários que fizeram. Comentários justos. De fato, bênção de Deus. Muito obrigado, Leandro, por ser instrumento do Senhor. Muito obrigado. Palavra. Vou sair daqui de aviãozinho alimentado. Show de bola. A igreja está de parabéns, porque no meu entendimento, quem gosta de ouvir uma boa palavra é porque está no processo do amadurecimento. Segunda observação. Se a partir de domingo, agora 8, eu não receber aqui 3 litros de água, eu vou interpretar que a palavra não é boa e que não quero que eu pregue mais. E tem mais, não quero mais água torneiral não, é só água daí embaixo. Terceira observação, eu estou impactado. Deus me conhece, Deus sabe que eu vivo muito por sinais. Eu estou impactado. Aconteceu algo aqui que poucas pessoas sabem, e eu vou compartilhar com vocês. Pastor Leandro, quando foi convidado a pregar, não lhe foi dado tema. Estou certo ou estou errado, amado? Não foi dado tema, ele ficou livre para ministrar a palavra. A pastora Isácia e sua equipe ficou responsável de fazer a ornamentação da igreja. A pastora Isácia não sabia absolutamente de nada, e ela chegou, compartilhou com Geisa e
Dani, sobre o tema da ornamentação, que seria a noiva. Está escrito aqui, faltando um N, eu acho que foi o cansaço de alguém aqui, anunciando as bodas do Cordeiro, 51 anos. Se você prestar atenção, a ornamentação foi feita para um casamento, sem ninguém saber de nada. Esses detalhes, tudo de branco, tudo isso aqui. Calma, eu vou chegar lá, eu vou chegar. Quando eu olhei para a cruz, me perdoem, eu vi 2 volantes entrelaçados. Claro que ali se refere o quê? Essa é a terceira observação. Eu fiquei impactado o tempo todo na ministração, fora aquilo que eu aprendi, fora aquilo que Deus ministrou ao meu coração, foi tremendo. A última observação. É por isso que apesar dela, não dá para viver fora dela e sem ela. Você pode falar mal da noiva o quanto você quiser. Você pode falar mal da igreja o quanto você quiser, mas você fora dela, você está fora do propósito e do plano eterno. Se Cristo não é um, é coletividade. Você também não é um. Você precisa estar comigo, como irmão em Cristo. Você precisa estar com o outro como irmão em Cristo. Por isso que o mistério se revela. Quando a pessoa começa a se afastar da igreja, ela deixa o noivo. Não dá. É tremendo esse negócio. Se Leandro ele pegar esse negócio e começar a contextualizar para os desigrejados, ou o cara volta ou ele está determinado a ir para o inferno, porque não tem outro caminho. A propósito, você que fala mal de igreja, você que estava pensando em sair da igreja, se dessa ou da igreja que você faz parte, em nome de Jesus, você vai para onde? Se ele é o cabeça e a igreja é o corpo, para onde você vai? Essa ministração de hoje, se você não absorver para a sua vida, não só no sentido que foi colocado, mas também no sentido de que você é corpo. Por isso que o texto sagrado vai dizer que ele deu os dons para edificação da igreja. É tremendo esse negócio. Obrigado, viu, mano? Rapaz, você só fez até a 2ª série, foi? A 6ª série? Desculpe, a 6ª série foi? Você só fez até a 6ª série? Meu irmão, se você fosse para uma universidade, tu ia dar nó no juízo dos professores. Eita, bichinho inteligente. Deus te abençoe, mano. Glória a Deus. A igreja tem um vídeo, uma parte do vídeo, de 3 minutos, é 3 minutos? Não passa agora não. 4 minutos? 3,5. É só uma partezinha do vídeo. Eu acho que domingo ou amanhã a gente passa o vídeo todo. Mas antes de passar o vídeo, nós vamos terminar vendo o vídeo. O pastor Leandro orou, a oração funciona, foi real, mas eu quero ter o prazer de terminar com a bênção apostólica. Antes disso, eu quero convidar o Leandro Filho. Edilene está aqui? Everaldo está aqui? Cadê? Sim, filho, vem cá. Cadê Leandro Filho? Corre aqui, mano. São os aniversariantes. Nós vamos orar, nos alegrar com esses irmãos.
A irmã Edilene faz aniversário hoje. Leandro Filho também, é? É hoje, é? Ô, meu brother, venha cá. 14, é? Show de bola. Everaldo está fazendo 33 anos. A esposa, foi a esposa que disse? Ah, foi tu, foi minha filha. 30. Ah, bênção, você também? Ontem, ó pessoal, sabe o que é isso aqui? Isso aqui é uma lição que ela está dando à igreja. Porque ela não foi chamada, mas porque é curada, ela disse: eu também quero oração. Se fosse doente, não estava aqui. Parabéns, viu? Show de bola. Igreja madura funciona assim, vem para cá. É curada. Depois do culto ia para casa e eliminar tudo que ouviu. Ia para casa dizendo: pastor nem me chamou, aí nem me ama. É sério, eu estou falando sério. Hã? Espera aí, Samuel. Vamos orar. Querido Senhor, nos alegramos por tudo que ouvimos, pela celebração desta noite, pela Tua presença gloriosa, pelas confirmações manifestadas nesta noite. Te agradecemos pela vida da igreja aqui, representada por esses 3 amados nossos e do Senhor. Muito obrigado pela vida deles. Queremos abençoar, ó Deus, a vida de cada um com paz, com saúde, e que, ó Deus, em todo tempo estejam preparados e prontos para colocar em prática os dons que o Senhor lhes concedeu. Nós abençoamos vocês mais uma vez com a bênção da alegria, com a bênção da unção do Senhor, e que em todo tempo vivam vocês a palavra do Senhor. Pai, nós celebramos nesta noite com os teus filhos o presente da vida, mais um ano, agora e para sempre, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe, parabéns, viu?